Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre as particularidades das modalidades oral e escrita. Eu sou a professora Roberta e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Então, o que é importante, eu só vou ficar mudando aqui a minha imagem de lado, que é para não ficar na frente do texto. Eu trago alguns slides com um texto maior, mas é justamente porque eu sempre, junto com o vídeo, eu mando para os alunos um material escrito em PDF e também alguns textos mais densos, mais aprofundados sobre o assunto. Então, o que é, primeiro, necessário a gente entender é que nós chamamos oralidade escrita de modalidades. Então, são duas modalidades distintas, diferentes, no entanto, elas se convergem, elas se comunicam, elas se dialogam. Elas não vivem uma sem a outra. Né? Se a gente for ir até esmiuçar bem as duas modalidades e perceber que a natureza delas tem muito em comum. Então, assim, são sim universos específicos de linguagem que têm características próprias, mas que se dialogam. Então, assim, o que prima na oralidade? O que se elucida? O que vem à tona? Né? Na oralidade, a fala das pessoas ela é informal, ela é direta. Basta eu ter um interlocutor para me escutar. E às vezes a gente ainda fala e pratica a oralidade sem interlocutor. Nesse momento, eu tenho uma possibilidade de interlocutores. Agora eu estou aqui falando para o meu computador. Mas a partir do momento em que esse vídeo encontrar vocês e vocês forem assisti-lo, eu vou encontrar um interlocutor. Né? Então, assim, a fala da oralidade, né, todo o processo de oralidade, ele tem a ver com um processo de diálogo, ou seja, de troca de informações. Né? E aí, ainda assim, possui uma série de recursos, além dos extralinguísticos, mas de variações de linguagem, né? E ainda, claro, recursos extralinguísticos, como, por exemplo, gestos, expressões faciais, a entonação que eu falo algo, né? Enfim, dentro de uma conversa, a entonação e a postura, elas têm tudo a ver com a forma de entendimento que o interlocutor vai receber essa mensagem. Então, se eu chegar e falar com vocês com a oralidade como eu estou falando agora, talvez vai ser mais fácil de assimilar. Se eu chegasse aqui gritando e falando muito brava sobre a oralidade, talvez o processo de entendimento de vocês seria outro. Então, assim, isso tudo são processos que interferem, né, nesse traquejo, nesse processo de envio da mensagem, assim como na forma como essa mensagem será interpretada. Já a escrita, ela tem todo um processo peculiar no sentido de que, como o próprio autor fala, né, de que parece haver um distanciamento entre o produtor da informação e o interlocutor ou o leitor. Né? No entanto, esse processo de distanciamento entre quem escreve e quem lê, ele vem se alterando nos últimos anos. Então, se nós temos um escritor que escreve uma obra, né, ou um livro, talvez este sim tenha um distanciamento com relação ao seu leitor. Agora, se um escritor ou qualquer falante resolva escrever uma fala no Twitter, ou uma fala no Instagram ou no Facebook, talvez o interlocutor dele venha diretamente falar com ele. Então, são dois textos escritos, mas que vão se intercambiar em função da naturalidade, né, e da instantaneidade das redes sociais. Então, isso é um fator bem importante. E aí, aqui, assim, ó, quando escrevemos, podemos impedir que nosso leitor interfira diretamente em nosso texto. Indiretamente, porém,
essa intervenção acaba por acontecer, visto que continuamente ajustamos a escrita à imagem que fazemos dele, prevendo possíveis perguntas que ele nos faria e tentando respondê-las. Desse modo, a presença desse leitor virtual exige de nós um esforço de elaboração e precisão, levando o texto escrito para um certo grau de completude e preenchimento refletidos no vocabulário apurado, no rigor gramatical, na obediência à norma culta, na objetividade e clareza das ideias e na eliminação das ambiguidades. Então, ainda nós temos essa possibilidade. Por exemplo, eu agora, neste texto verbal que eu estou fazendo para vocês, eu também trabalho a minha linguagem pensando, será que estão entendendo? Será que estão gostando? Será que está muito longo? E assim por diante. Então, o próprio escritor, ele também trabalha neste processo com os seus leitores. Ele imagina o andamento de como é que esses leitores estarão. Então, em ambas as modalidades, oral e escrita, espera-se que a comunicação ela seja efetiva. Porque o que acontece? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, sempre há um emissor e, ao longo de todo o processo, um receptor no final. Então, é necessário que a mensagem ela seja enviada de maneira muito clara para que não haja ruído na comunicação. Né? Então, assim, a nossa língua, tanto a língua portuguesa como outras línguas, elas são muito ricas de possibilidades. Então, assim, a exigência é apenas que a mensagem seja clara. Inclusive, nós temos aí até a língua de sinais. Libras é uma língua de sinais, em que você pode se comunicar e a linguagem, a mensagem, ela também, ela pode ser efetiva ou em alguns momentos pode ter ruído. Então, é muito importante que a gente saiba como enviar esta mensagem para evitar uma informação mal entendida. Então, aqui a gente tem o processo de comunicação, né? De um lado, numa ponta, o emissor, ou seja, aquela pessoa que vai enviar uma mensagem, seja ela qual for. A mensagem, ela é qualquer conteúdo por meio de um código e de um canal. Então, quer dizer, esse código, ele pode ser em língua portuguesa, ele pode ser em inglês, ele pode ser em libras, pode ser em código Morse, pode ser numa língua que tu mesmo inventou com o teu amigo. O código, né, a forma que você... Game of Thrones inventou uma língua própria. É uma forma de código. E o canal é o veículo pelo qual nós vamos enviar uma informação. Quando ela é oral, o nosso canal são as ondas sonoras da fala que vão até o receptor da mensagem. Quando nós enviamos uma mensagem pelo rádio, o canal são as ondas sonoras do rádio. Pela televisão, é a televisão. No jornal, as ondas, o canal é o papel do jornal, é o veículo do jornal impresso, no seu design, né, nas cores do jornal. Então, o canal ele é o meio pelo qual eu envio. Toda mensagem ela está incluída em determinado contexto. Lembrem que toda mensagem, todo texto, ele está inserido num momento histórico, social, cultural e econômico. Então, se a gente for receber mensagens hoje, ou quando a gente for olhar, fazer uma pesquisa histórica daqui a, sei lá, em 2050 as pessoas vão querer saber o que aconteceu em 2020, 2021, né? Tudo que vai ser lido, tudo que vai ser falado e compreendido deverá ser levado em conta a pandemia, como estava a questão econômica do mundo, né? Como as pessoas, o desespero afetou a questão da cultura, né? Os elementos históricos dos governos, das medicações, dos internados e assim por diante. Então, todo texto ele tem um contexto. O filme que você assiste, ele está imerso num contexto. A novela que você assiste também tem um contexto.
E, por fim, na outra ponta da linha, o receptor, ou seja, quem recebe a mensagem. Então, vejam que entre o emissor e o receptor tem uma mensagem, um código, um canal e um contexto. Ou seja, várias possibilidades de ter erro de informação, de ter ruído e de ter mal entendido. Então, a importância de nós termos clareza nessa comunicação, né, para que as pessoas consigam entender a mensagem. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as peculiaridades da linguagem oral e escrita. Schaff, que é um dos principais autores sobre a oralidade e a escrita, ele diz que as pessoas não escrevem do mesmo modo que falam, corroborando a teoria de outros dois autores que falam sobre as diferenças dessa modalidade oral e escrita. E aí ele diz assim, aqui do outro lado, as observações feitas pelo autor se restringem a uma comparação entre dois extremos da fala e da escrita. De um lado, a conversação e do outro oposto, a escrita acadêmica. Então, o que Schaff quer dizer com isso? E aí é importante que a gente leve em conta qual o contexto. O contexto de que a comparação está em dois extremos. Então, quais seriam esses extremos? De um lado, uma linguagem bem coloquial e de outro lado, uma linguagem bem formal. Nesse meio de campo, nós temos as redes sociais, onde nós praticamente escrevemos e falamos do mesmo jeito. Pensei agora só na abreviação de você, por exemplo, que é um V e um C. Então, cada vez mais há esse intercâmbio dessa informalidade. Mas quando o Schaff traz essa informação, ele está querendo se referir às modalidades e aos gêneros. Então, ainda hoje, a nossa fala, ela acaba sendo muito mais informal do que os textos que nós escrevemos, porque nós ainda estamos imersos naquela ideia da norma culta. Lembra das questões globais que nós falamos no outro vídeo? Então, quer dizer, em alguns ambientes, é lógico que nós precisamos estar imersos nesses acordos, né, globais de orientações da norma culta. Mas, de novo, é importante que isso não seja uma regra, nem uma forma de exclusão. E aí, Schaff traz outras reflexões, e uma delas é a seguinte, ele tem um trabalho em parceria com o Tannen. O autor levanta a hipótese de que diferentes condições de produção, assim como usos de diferentes intenções, propiciam a criação de diferentes tipos de linguagem. No mesmo parágrafo, os autores demonstram acreditar que a conversação comum é a forma prototípica de linguagem, a partir da qual se deveriam comparar todos os outros gêneros, quer sejam falados, quer sejam escritos. Alguns fatores são responsáveis pelas diferenças entre linguagem oral e linguagem escrita, entre eles o contexto, a intenção do falante ou do escritor e o tópico do que se diz ou escreve. Vamos lá tentar traduzir essa explicação. Então, quando o autor ele fala destas diferentes condições de produção, assim como usos de diferentes intenções propiciam a criação de diferentes tipos de linguagem. Aqui a gente tem diferentes condições de produção de conteúdo. Lembram lá da aula passada? Eu vejo um fato e eu vou, em cima da minha subjetividade, das minhas experiências de vida, né, dos meus processos, da minha produção de sentido, eu vou contar uma história. Seja em vídeo, em áudio, em texto e assim por diante. Então, há uma condição de produção. Quem é essa pessoa que está contando? O que ela já viveu? A partir desse momento, quais são as diferentes intenções? Todo texto, ele tem uma intenção. Eu quero explicar, eu quero esclarecer, eu quero informar, eu quero entreter. Qual é a minha intenção? E aí, em função disso, eu crio diferentes tipos de linguagem. Quando a minha função é informar, eu procuro usar uma linguagem clara. Quando eu quero entreter, eu vou usar uma linguagem engraçada, eu vou me usar de gírias. Quando eu quero esclarecer,
talvez eu misture uma linguagem formal com uma linguagem regional, porque eu preciso com que as pessoas me entendam, né? Então, assim, e aí, isso acontece com outros tipos de gêneros, mais formais e mais informais. Nós vamos adaptando a linguagem deles, né? Se nós formos, por exemplo, levar em conta a televisão brasileira, o jornalismo da televisão brasileira é muito diferente do jornalismo da televisão inglesa, por exemplo. O jornalismo da TV brasileira, ele tem uma influência muito grande do jornalismo americano. Mas já o jornalismo britânico, o jornalismo alemão, por exemplo, são muito diferentes. O jornalismo britânico e alemão são muito formais e são muito reflexivos. Já os nossos têm uma linguagem muito simples e pouco reflexivos. Nós trazemos mais a matéria, nós trazemos matérias muitas vezes sensacionalistas num tempo curto, mais matérias com tempos menores. Nós não refletimos, nós não trazemos filósofos para falar, né? Então, às vezes, uma matéria na televisão britânica leva em torno de 1 hora, quase um documentário. Para nós, não. Né? Então, assim, são estas diferenças, são diferenças de linguagens oral e escrita. Por quê? Porque leva em conta o contexto, de novo, né? Qual é o contexto na Inglaterra e qual é o contexto do Brasil, qual é o contexto dos Estados Unidos e da Alemanha, qual é a intenção de quem está falando e qual é a intenção de quem está recebendo. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. Por isso, aqui nessa reflexão de Schaff, é de que, dependendo dessa condição de produção e da intenção, a criação, ou enfim, a disseminação de diferentes tipos de linguagem. E aí, Schaff traz uma outra informação aqui. Na caracterização dessas diferenças, Schaff analisou 4 tipos de produções discursivas coletadas para um projeto de estudo: conversação e conferência, produções discursivas da oralidade e carta e artigo acadêmico, produções discursivas da escrita. Então, o que ele evidenciou? Numa conversação e numa conferência, os dois são orais. Né? Na conversa a gente conversa, na conferência o autor, a pessoa que vai apresentar, ele vai lá e apresenta verbalmente para as pessoas o conteúdo que ele está estudando. Então, o que Schaff apurou? É de que as duas linguagens são orais, no entanto, uma é muito mais coloquial e a outra é muito mais formal. E aí, como ele diz, envolve decisões estilísticas, ou seja, o estilo do meu texto falado. Um muito mais coloquial. Na coloquialidade, a gente não tem uma... Se nós fôssemos escrever tal igual nós falamos, nós veríamos que há muitos problemas de coesão, muitas vezes. Né? Então, numa linguagem mais formal, há um cuidado maior com essa coesão. E o outro exemplo que ele deu é da carta e do artigo acadêmico, que são duas produções escritas. A carta muito mais informal, né? E o artigo acadêmico muito mais formal, trazendo autores, trazendo pesquisa, trazendo ciência. Então, é isso que Schaff quer dizer, que dependendo da produção desse conteúdo e para quem nós estamos falando, nós tornamos uma fala, seja ela oral ou escrita, muito mais coloquial ou formal. E aí, por fim, nós temos aqui um outro elemento que vai interferir aqui nessas questões de peculiaridades da linguagem oral e escrita, que são as variações linguísticas. E essas variações linguísticas, elas podem acontecer entre possibilidades, entre outras possibilidades. Eu coloquei estes elementos aqui. Então, um tipo de variação linguística é a questão do som, a pronúncia por região, né? Então, por exemplo, eu coloquei a palavra leite. Como os sulistas, como eu, pronunciam a palavra leite, muitas vezes falando leite. Eu quero um leite, por favor. O nordestino, principalmente de Rio Grande do Norte, fala leite. Eu quero um leite. Vou tomar um leite. Eu trabalhei muitos anos com uma grande amiga minha, né? Se tornou uma grande amiga minha, e eu falava leite e ela leite. E ainda o nortista ou o carioca, ele vai falar leite. Então, uma palavra
tem sons diferentes. Leite, leite e leite. Tá? Outro exemplo é um exemplo de variação linguística pela morfologia, como, por exemplo, erros de estruturas de frase. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos. Um que se refere à questão da pluralidade, né? Os 2 para-choques, ao invés de os 2 para-choques. E o outro, ela estar em casa. Isso é um erro morfológico. O certo é, ela está em casa, porque aí o verbo está flexionado. Então, as variações linguísticas, muitas vezes as pessoas usam de uma maneira que não está certa, mas porque há uma variação, né? Um determinado grupo morfologicamente fala um pouquinho diferente, mas o correto seria ela está em casa. A terceira variação linguística é uma questão de sintaxe, né? Alguns falam sintaxe, outros sintaxe, então as 2 pronúncias também estão corretas, e se referem a erros de concordância verbal, por exemplo. Então, às vezes, coloquei um exemplo aqui, tu vai na festa, ao invés de tu vais na festa. E, por fim, uma variação linguística léxica, que diz respeito à questão de diferenças de nomenclaturas de um lugar para outro. E aí eu coloquei a diferença, por exemplo, mosquito, carapanã e muriçoca. Aqui no Amapá, segundo a minha pesquisa de campo de 12 anos morando aqui, tem diferença entre um e outro. Na região de São Paulo para baixo, é tudo a mesma coisa. Mosquito, carapanã e muriçoca seria a mesma coisa. Né? Então, talvez, por essa acepção da ideia de mosquito, carapanã seria uma expressão mais nortista, muriçoca mais nordestina e mosquito mais sulista. Né? Agora, levando em conta, né, como eu disse, eu acho que os amapaenses têm uma definição clara para cada um deles, mas na maior parte do país os 3 têm o mesmo significado. E aí assim nós poderíamos pegar outras expressões que mudam de nome de lugar para lugar, às vezes um prato de comida, né, ou às vezes uma expressão, enfim, sobre o cotidiano, que também tem significados diferentes em regiões diferentes. É isso então, pessoal, nossas explicações da aula de hoje, e eu vejo vocês em breve por aí. Um abraço a todos.